Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos fazer mais uma live. Dessa vez a gente vai tratar sobre direito material. Vamos falar sobre direitos do consumidor no transporte aéreo. Vou fixar aqui o tema e aguardar o professor Danilo para a gente começar o nosso bate-papo. O professor Danilo já entrou por aí. Já vou lhe convidar aqui, deixa eu só fixar o tema para a gente começar os trabalhos. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Enquanto a galera vai entrando aí. Fala, Danilo. Cheguei. E aí, meu velho? Como é que vai, meu caro? Tudo bem? Tudo em paz. Tudo certinho? Sempre bom lhe ver. Aqui. Me manda aí Poxa, o abraços prazer é meu, velho. virtuais. Abraços virtuais, já que já tem um tempo que a gente não se vê, né? Pois é, velho. Que É, saudade. Bom estar aqui, velho, bater papo com você. De que verdade. ótimo, que ótimo. Para os que não conhecem o professor Danilo, ele é um professor é, ligado muito à área de direito do consumidor, né? Dá aula lá no curso SEJAS há um bom tempo. Ele é coordenador da pós de Direito Civil e Processo Civil, na qual eu tive a oportunidade esse ano de dar uma aula lá sobre os reflexos do processo civil nos juizados especiais. Além disso, o professor Danilo ele é assessor jurídico do Tribunal de Justiça da Bahia e é doutorando em ciências jurídicas. Mas antes da gente começar nosso bate-papo aqui, Danilo é muito mais do que isso, na verdade. Como Marcela mencionou aí nos comentários, foi um grande contribuinte tanto para a minha formação como a dela, porque ele foi nosso supervisor de estágio. E a gente se conhece há um bom tempo aí, não vou dizer É o tanto bastante tempo, tempo. para ninguém denunciar aí nossa idade, né, Dan? Eu quase bloqueio ela por conta disso. E desde então, graças a Deus, a gente tem se encontrado e tem mantido uma boa amizade. Aí, com essa questão da pandemia, o pessoal também estava reclamando aí que a gente estava fazendo só lives de processo, muita gente não entende, né? E aí a gente resolveu tratar sobre esse tema de direito do consumidor em termos gerais, mas também voltado para a situação que a gente está vivendo, né? Que não é tão Sim. nova, já tem mais ou menos 3 meses que a gente está Já. E enfrentando aí? essa pandemia, mas muita gente ainda está com dúvida em relação ao contrato de transporte, né? Então aí a gente decidiu tratar um pouquinho dessa live. Vamos fazer, vou dar aqui mais ou menos o roteiro, né, que a gente pensou em fazer. A gente vai abordar aspectos mais gerais para depois ir tratando especificamente. Danilo é meu convidado e, como convidado, ele estreia aí falando um pouco desses aspectos gerais. É muito bom ter você aqui comigo, Danilo. Você sabe bem disso. Valeu, meu velho. Obrigado pelo convite, de verdade. Essa parceria é sempre muito bom ter você batendo papo com a gente, comigo e, enfim, seja em sala de aula, ou seja aqui nesse ambiente virtual. A sua participação na pós lá foi sensacional. Muitos elogios dos nossos alunos, falando de um tema que você vivencia, que você contribui inclusive para a evolução, que é o tema de juizados especiais. Você faz parte da comissão, né, da OAB de Isso. juizados especiais e sempre está aí inovando, dando ideias para que a prestação melhore, que é o objetivo de todos, né? É, Com relação a seu estagiário, sim, é verdade. E você me deu muito menos trabalho do que Marcelo, inclusive. É, Tá? né? Graças a É, Deus. mas é uma satisfação, velho, estar aqui e bater papo sobre direito do consumidor. Eu estava falando em outra live, inclusive, que, assim, que eu terminei me descobrindo, né?
professor de consumidor, que originalmente, Essa história é igual a interessante. você, eu sou professor de processo civil, né? Uhum. A minha formação original é processo civil. Então, assim, um belo dia houve uma substituição do professor de consumidor lá do SEJAS para a UAB. Uhum. O coordenador fala, velho, me salve, o professor não vai poder dar aula, você precisa aqui dar 2 aulas de consumidor para a UAB. Eu falei, tá, 2 aulas a gente não termina resolvendo. Já tenho 5, 6 anos, foi quando de fato eu entrei para Uhum. estudar a fundo direito do consumidor e não saí mais. Hoje eu sou Se titular da apaixonou, cadeira lá né? do curso. Eu sempre trabalhei com isso, né? Com Você, certeza. Desde aquela época de estágio, eu desde a estava época lembrando. da antiga vara especializada, né? Que a gente É, discutia muito sobre direito do consumidor. isso. E a gente vai bater um papo um pouquinho. Assim, a gente está numa situação excepcional, né? A gente Uhum. tem direitos relativizados, sim, por conta dessa Uhum. pandemia. E a gente vai falar muito, muito, muito sobre isso hoje, do que a pandemia ela vem impactar nessas relações de consumo. Especialmente tratando sobre esse aspecto de contratos aéreos, né, dessa relação jurídica entre passageiro e empresa aérea, ou até mesmo entre passageiro e o intermediário, né, as agências Uhum. de turismo, que como o CDC disse, que todo mundo que participa da cadeia produtiva é fornecedor, então, Isso. assim, no fim das contas, essa responsabilidade pela falha na prestação do serviço, ela vai recair sobre todo mundo da cadeia produtiva. Então, o que a Uhum. gente falar aqui hoje, e muito vai se aplicar tanto para a empresa aérea quanto para as agências, enfim, Uhum. com algumas exceções, obviamente, mas aí a gente trabalha um pouco mais para frente da nossa live. Isso. Mas é importante dizer que o contrato aéreo, que o contrato de transporte, ele é um contrato típico, né, do Código Civil, né, Isso. a partir ali do 730, e Uhum. que a gente tem contrato de carga e tem contrato de pessoas, e Uhum. esse regramento de fato estipula, né, direitos e deveres de ambas as partes. E que está lá inalterado, você tem aquele retrato ali do Uhum. Código Civil, mas a Que lupa que a muita gente gente deve. esquece, né? Na verdade, o pessoal acha que Esquece, é só o CDC e fica sim. meio fora do Código A gente, Civil. a gente tem ali o que deve constar no contrato em si, a tipicidade desse Isso. contrato está ali, regulado, tem que ser respeitada. Uhum. Obviamente, quando a gente coloca a lupa do CDC, a gente coloca a lupa o quê? Da efetiva Melhora bastante. reparação, do direito à informação, enfim, Uhum. e toda aquela proteção que, em razão da vulnerabilidade, o consumidor tem, Isso. né? Então, o primeiro retrato é lá o Código Civil, que a gente tem que ter em Uhum. mente os requisitos desse contrato, né? Além disso, a gente tem a questão das agências de turismo, como eu já falei, que ela é diretamente responsável, porque você muitas vezes Isso. contrata aquele serviço diretamente na própria agência. Então, Uhum. isso é questão corriqueira, inclusive de concurso público, né? E É, de prova de OAB, se a agência isso. tem responsabilidade ou Habilidade não, ou enfim, não. isso. Eu vejo até E na prática alguns advogados fazendo uma ginástica pela responsabilidade, mas a gente tem a lei própria das agências de turismo, né? A gente sim, tem lá no artigo 20 da lei de agência de turismo, acho que salvo engano, a acho que é 12974, 12.974, alguma é, coisa assim, isso. que diz Uhum. expressamente, categoricamente, que a agência de turismo, por ser o intermediário, ela tem a responsabilidade em relação aos terceiros que eles estão indicando, né, para o consumidor, justamente resguardando a posição vulnerável do consumidor em relação a eventual problema que tenha, né? Uhum, sim. Mas enfim, para a gente entrar mesmo no nosso tema, né, para Uhum. a gente começar a trabalhar as especificidades, Uhum. eu queria que você, assim, desse bate-papo, né, nessa É, troca, que você falasse um pouquinho, né, com relação dos direitos básicos dos passageiros, falar um pouquinho da resolução, o que é que você. Aí você introduz aí o assunto e depois a gente vai pronto, desenrolando. Bora lá. vamos lá. Quando se pensa hoje em dia em transporte aéreo, a gente fala tecnicamente, né, transporte aéreo, o nome chega a ficar feio, né? Que o É. transporte aéreo, geralmente, a gente pensa em coisa boa, pensa em lazer, etc., Uhum. por conta da viagem. Mas quando se pensa em viagens, por exemplo, no dia a dia, a gente tem
esse arcabouço normativo que Danilo mencionou, que ele precisa ser interpretado de forma bem sistemática, né? Você precisa estar sempre visitando o Código Civil, visitando o Código de Defesa do Consumidor, porque é aquela lupa que dá a proteção maior, visitar também as leis específicas, no caso, por exemplo, da agência de turismo. E a gente tem também as normativas da ANAC, né, que também são muito importantes. Quando se pensa hoje em dia em direitos básicos do consumidor, em termos de transporte aéreo, o marco, o marco normativo é a Resolução 400 de 2016. É relativamente nova, mas veio para alterar diversas normativas que se tinha anteriormente e meio que consolidar o que se chama de direitos básicos do passageiro, né? Tem muita coisa na resolução, se a gente for tratar de cada uma delas de forma exaustiva, a gente fica mais de uma live aqui tratando. Eu destaquei algumas para a gente iniciar essa parte básica, introdutória, e são coisas que parecem ser bestas, né, que seriam coisas óbvias, mas a ANAC teve que reforçar, inclusive, premissas que já estavam no CDC. Por exemplo, dentre os direitos, entre aspas, pré-voo, né, antes do voo, a gente tem a necessidade das informações sobre a oferta do voo. Isso daí, em tese, seria resolvido pelo CDC. A gente tem lá o artigo 30 da necessidade de clareza, de vinculação da oferta, no próprio artigo 6º do CDC, como direito básico do consumidor, o direito à informação. Mas essa resolução da ANAC, ela veio para dizer, olha, empresa aérea, você precisa informar expressamente ao passageiro o valor total da passagem, qual o preço da taxa, qual o preço da passagem, de forma discriminada, justamente como dever de transparência, quais são as regras de cancelamento, qual é o tempo de eventual escala ou conexão, destacar se tem necessidade de troca de aeroporto, as regras efetivas de franquia de bagagem e valor eventualmente pago por excesso de bagagem. Uma outra questão que gerava uma controvérsia muito grande, você deve ter enfrentado como assessor, é a questão da correção do nome na passagem. Às vezes o sujeito teve um infortúnio de digitar o nome errado, ou a própria agência de turismo colocou o nome de forma equivocada, com a letra trocada. E eu já tive casos da pessoa ter que comprar outra passagem. Então essa resolução da ANAC, ela veio a esclarecer isso. Ela veio a deixar de forma contundente que a empresa aérea ela tem um dever, no caso do transporte nacional, de fazer essa retificação. Não é a troca de titularidade, aí é outra coisa. A troca, a retificação de nome, às vezes você precisa trocar para o nome de casada, por exemplo, ou retirar um nome para evitar alguma confusão no embarque, é possível sem problema nenhum. Essa questão de correção de nome tem uma ressalva na resolução da ANAC que fala que se for um voo internacional que demande o que eles chamam de interline, né? Você tem a prestação por mais de uma empresa, aí você tem que ver se aplica alguma tarifa internacional. Essa é uma questão discutível se a gente colocar aquela lupa do CDC, né? Mas é o que a resolução fala. Esse ponto a gente vai falar basicamente do que a resolução fala. Uma coisa bacana também que se positivou na resolução 400 da ANAC foi aquela polêmica do direito de desistência, quando o sujeito comprava a passagem e ficava na dúvida se aplicava o direito de arrependimento ou não, né? Aquela questão dos 7 dias. Porque o direito de arrependimento ele foi concebido naquelas vendas antigas, de porta a porta, né? Que o sujeito não tinha acesso ao produto nem nada. Isso. E o CDC ele não teve uma atualização para tratar, por exemplo, do comércio eletrônico, que é o que a gente vive hoje. Hoje em dia as pessoas fazem até mercado pela internet, né? Então, a resolução 400 ela foi categórica também nesse sentido, que o passageiro ele pode desistir da passagem logo depois de comprada em até 24 horas do recebimento do comprovante. E desde que ocorra 7 dias antes do efetivo voo. Da viagem. Algumas empresas aéreas, justamente por conta dessa divergência da aplicação do direito de arrependimento do CDC, elas adotaram como política própria o direito aos 7 dias. Eu vi exemplos, por exemplo, da própria United, da Delta. Algumas empresas têm aplicado essa ideia.
Uma outra questão importante essa resolução 400 foi na polêmica da ideia de tirar a franquia de bagagem, que antigamente aqui no Sim, Brasil era uma cultura imensa, né? Você tinha voo sim, nacional, às vezes uma tarifa barata com 2 franquias de bagagem. Você tinha sim. franquia de bagagem com 2 peças. E aí a resolução ela veio meio que retirar isso, facultar as empresas a lidar com política de bagagem, justamente para introduzir no mercado uma ideia de meio que de low cost, né? Infelizmente isso Isso. não pegou muito, né? Porque a gente viu o preço das passagens aéreas subindo, mas foi uma mudança radical na época. Na época, salvo engano, teve até um movimento do Ministério Público para tentar manter a isenção de franquia de pelo menos uma peça, mas não foi adiante, né? Isso, conseguiram eliminar durante um tempo em uma ação civil Isso, pública e manter, mas depois caiu. E mais, essa não houve abertura do mercado, né? A abertura do mercado isso. está muito lenta Isso, ainda. está muito Então, lenta. Você vê que a resolução é de 2016 e somente agora, por exemplo, aqui em Salvador, não sei se tem alguém de outro estado aqui, em Salvador a gente acho que teve uma empresa chilena, né, que está a fazendo JetSmart isso, agora está entrando ainda, tá que, começando que ela é consolidada já na América do Sul com relação a isso, enfim. isso é. Então essa questão não foi muito coordenada, né? Uma coisa se já Sim. tivesse a expectativa de ingresso das empresas e não teve. É. Uma coisa bacana, entre aspas, que foi uma consequência da liberação da franquia de bagagem, foi aumentar a bagagem de mão para 10 quilos. Né? A gente tem Isso. teve essa alteração que o mínimo são 10 quilos. Uma outra questão em relação ao direito básico é alteração de passagem. Muita gente questiona isso no dia a dia. Se a gente, se for uma alteração feita pela transportadora, a gente volta de novo para a lupa do CDC e aquela ideia da Sim. necessidade de informação prévia, né? A própria resolução fala que quando ocorrer em menos de 72 horas do voo, ou for superior a 30 minutos e em voos domésticos e 1 hora em voos internacionais, a empresa aérea deve oferecer reacomodação em transportadora, sem ônus ou reembolso integral. Então, o sujeito, se ele tem essa alteração de forma a 30 minutos ou a 1 hora, 30 minutos nos nacionais e 1 hora no internacional, ele tem direito a fazer essa opção de poder até trocar o voo, isso é muito comum, Sim. para um da mesma companhia que seja mais conveniente, ou pedir para que o contrato seja cumprido por uma companhia aérea parceira. Eles, na prática, relutam muito, né, essa questão da companhia aérea parceira, Da porque gera um companhia custo. parceira. Mas isso é direito do consumidor, expressamente previsto na resolução 400. Bom, essas informações são basicamente pré-voo, né? Isso. Durante o voo, durante o voo tem um pontinho relevante que muita gente esquece e que a gente vai retomar quando a gente começar a tratar dos pontos específicos, é que o passageiro ele tem direito a declarar os bens que transporta. E isso é muito relevante, por quê? Porque quando se tem um extravio de bagagem, que a gente vai tratar mais tarde, essa declaração é muito importante. Então, a Resolução 400 ela veio a regulamentar isso e dizer que o passageiro ele deve informar se tem uma bagagem superior a 1.100 direitos especiais de saque, que é como se fosse uma moeda, né, criada no transporte aéreo, que serve para diversos parâmetros. Hoje em dia ela está valendo, salvo engano, em torno de R$ 7. Então, se você tem uma bagagem volumosa que tem valor, e muita gente transporta coisas de valor, é importante você exigir essa declaração justamente para você ter a certeza de que você tem o resguardo do que está ali dentro. Sim. E vem gerando uma polêmica isso, né? Porque hoje em dia, com essa questão da mudança do mercado, muita gente só está viajando de mala de mão. E geralmente você leva todos os seus bens, inclusive de valor, computador, etc. E eu não sei se o pessoal que está nos ouvindo já enfrentou esse problema, mas eu já enfrentei, por exemplo, de estar com terno, com computador, com iPad, tudo na mala de mão.
E aí o sujeito lá vai ter que despachar. Eu digo, por favor, então me dê a declaração. Aí, não, senhor, deixe para lá. Geralmente eles pegam outra pessoa para poder despachar. Então é muito importante saber desse direito do consumidor de poder declarar o que tem na bagagem. Isso. Uma outra mudança que foi relevantíssima, que tinha uma discussão jurisprudencial na época, muito a favor do consumidor, né? Era a questão do cancelamento do voo de retorno, o famoso no-show, né? A resolução 400, ela veio a deixar claro que se o sujeito não comparece ao voo de ida, não necessariamente ele deve ter cancelado o voo de volta. O voo de volta. Porque, apesar de ter comprado a passagem de forma conjunta, são dois trechos distintos. Bom, uma outra coisa também que foi regulamentada como direito básico do passageiro é em relação à preterição, que comercialmente chamada de overbooking, né? Americanizaram o termo para cá. Se a companhia de transporte aéreo ela vende mais passagens do que deveria, às vezes por um erro de sistema, ou às vezes até por própria estratégia de mercado. Então, nesse caso, deve haver a compensação financeira do passageiro, deve haver a acomodação do passageiro, né? Se ele estiver em algum lugar que não seja a residência dele. E, geralmente, a entrega de voucher em relação ao próprio transtorno que foi sofrido. Se for voo doméstico, eles colocam 250 direitos especiais de saque e, se for voo internacional, 500. Na prática, a gente não vê as empresas cumprindo isso, né? A gente vê aqueles vouchers meia boca, né, que o pessoal dá, geralmente são alguns vouchers que eles colocam um valor prefixado com convênio, né, em relação a determinados estabelecimentos e o passageiro que se vire. Nesse caso, se houve a preterição, o passageiro ele pode sim reivindicar outros danos materiais que venham a ser constatados, né? A gente tem reclamação, por exemplo, na prática, muito de, às vezes, colocar em hotéis que são inóspitos, né? Em hotéis ruins, que a pessoa às vezes não consegue nem dormir. Então, tem muitas reclamações Sim. em relação a isso. Você deve ver lá como assessor algumas... Eu tenho uma história minha, agora. A única ação de minha vida, eu como autor, depois de muito tempo, foi agora. Em janeiro, eu estava indo para o doutorado, né, tinha um voo com conexão no Rio de Janeiro. Cheguei no aeroporto aqui de Salvador, eu e um amigo, que íamos para o doutorado, eles avisaram no check-in, ó, Danilo e Paulo, era um amigo meu. Eu falei sim, né, porque estava esperando vocês dois. O voo de vocês entrou em manutenção e só vai sair depois de 3 horas. Então, vocês não vão conseguir pegar sua conexão no Rio. Eu falei sim, aí. Não, a gente vai mandar vocês por Brasília, né? E vocês chegariam lá 11 horas da manhã, vocês vão chegar agora 3 horas da tarde. Eu falei, pô, já... fora o inconveniente desse atraso, ele falou, pô, não tem outra solução, vamos para Brasília. A gente chegou em Brasília, que a gente olha naquele plano de voo que tem na internet, o nosso voo não saiu com 3 horas de atraso, o de Salvador para o Rio, ele saiu adiantado 5 minutos, ele não entrou em manutenção. E o voo de Brasília para o destino final, ele atrasou mais 3. Quando eu cheguei no destino final, a gente perdeu inclusive a reserva do Airbnb, porque o proprietário não pôde esperar a gente. Ficou uma confusão, teve que reservar outro, enfim. Então foi a única ação que passa justamente por isso. Isso, porque às vezes as pessoas ficam, porque geralmente nos aeroportos tem às vezes muitas cartilhas sobre essa questão do direito do passageiro. Isso foi até uma medida imposta pela ANAC na época, como difusão da informação, né? Só que além dessa questão da assistência material, né? Se a gente tem algum problema, por exemplo, se tem 1 hora de atraso, que é até um outro ponto que eu ia falar, 1 hora de atraso, você tem direito a acesso à internet, alimentação, etc., que chega até as famosas 4 horas de atraso. Que aí você vai ter direito ao reembolso, à acomodação, vai considerar cancelamento e...
Isso. E esse ponto é bem delicado, eu não sei como é que está lá no TJ, mas no âmbito do juizado, por exemplo, tem muitos juízes que se apegam a essas 4 horas, porque as 4 horas são aquelas que autorizam a medida mais drástica, e dizem que o atraso de 3 horas, por exemplo, não gera dano moral, não gera reparação extrapatrimonial. Vamos dizer, O famigerado mero aborrecimento. isso, famigerado mero aborrecimento. E, no meu entender, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma coisa a gente percebe, tem uma época que eu estava viajando com uma certa frequência aqui dentro do Brasil e percebia que algumas empresas tinham o hábito de se atrasar pouco. O hábito do atraso, aquele atraso de 20 minutos, meia hora, etc. Sim. E isso não pode passar despercebido, né? O sujeito, às vezes, quando se atrasa, por exemplo, 1 hora ou 2 horas, o sujeito que chegaria no início da tarde, por exemplo, em São Paulo, o sujeito vai chegar no fim da tarde, vai pegar todo o engarrafamento de final de tarde e início de noite. Então tem Sim. essas questões que são decorrência do atraso que devem ser avaliadas a cada caso. Então, temos a questão da preterição, que tem essa normativa própria, temos a questão da assistência material em caso de atraso ou cancelamento, né? Que aí tem o direito à alimentação, toda aquela coisa. O importante é registrar aqui é que muita gente, muitas vezes, principalmente quem não é da área, se confunde, né? Porque às vezes a companhia aérea diz, não, foi manutenção não programada, ou então foi causa climática. Isso é famoso, né? Causa climática. É. Aí às vezes as pessoas pensam, mas foi um fato imprevisível, né? Uma causa climática. Mas isso não exime que a companhia aérea adote essas providências da resolução. A assistência material ela é devida. Devida, hein? Acomodação em hotel, etc. Tudo isso ela é devida. Uma outra questão que foi regulamentada pela Resolução 400 de 2016 foi o prazo para reembolso. Antes disso, era muito controverso, né? Era muita bagunça no setor aéreo. Cada empresa tinha um prazo para devolução. Agora a gente tem essa unificação de até 7 dias da solicitação. Na prática, a gente vê que muitas aéreas elas não cumprem, né? Como foi por cartão, a gente manda para a administradora e pode ser de 1 mês até 3 meses. Então fica nesse dilema. Então, basicamente, são esses os direitos básicos, né, do consumidor de acordo com a resolução da ANAC. Essas normas básicas elas devem ser interpretadas de acordo com o que a gente tem de proteção no CDC. A aplicação delas, por exemplo, não exime eventual indenização. O que a gente vê muito na prática, por exemplo, também às vezes o sujeito tem assistência material, a empresa aérea bota no hotel, por exemplo, etc., mas o sujeito perde um dia de viagem, por exemplo, que é impagável, né? Sim. Eu estou com uma cliente agora que, para chegar no destino, levou 60 horas. Era para chegar em um dia, chegou quase 3 dias depois. E isso, apesar de ter assistência, reacomodação, você precisa ter uma reparação extrapatrimonial. Então é importante que a gente... Às vezes compromete uma viagem inteira. Bom, Danilo, tecidas essas considerações básicas, vamos agora falar da bola da vez, né? Vamos falar agora... Eu queria lhe perguntar, na verdade, porque eu vi que você fez uma live até sobre isso na época, sobre como é que ficou o tratamento, né, do transporte aéreo depois da pandemia, né? Muita gente está preocupada com isso. Eu, inclusive, sofri os impactos disso porque eu tinha uma viagem marcada até para o Fórum Permanente de Processualistas Civis. E cancelei a passagem, a Gol só me devolveu a tarifa de embarque. Então, eu queria saber um pouquinho de você sobre essa questão do regime jurídico diferenciado, como é que ficou isso pós-pandemia. Assim, antes disso, só que a gente termina não falando, né, dos amigos que estão passando por aí. Eu vi que o professor Liberato passou, né? O João passou falou com a gente. Borbinha também. Borba também passou. Estava por aí, estava presente na nossa live de juizado. Saldanha, professor Saldanha, Edson Saldanha também deu um alô pra gente aí, e aí passou mais gente que eu terminei não... Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, podem mandar aí, a gente vai tentar responder ao final. Mas manda bala aí, Dan, sobre esse regime jurídico diferenciado. Assim, primeiro fazendo uma introdução com relação a isso,
ele vem muito, o regime jurídico diferenciado, ele vem muito na esfera de que é, é uma situação excepcional para ambas as partes, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Então, assim, o CDC ele é pautado, e o direito privado como um todo, nas relações de boa-fé, não é verdade? E a boa-fé na sua acepção objetiva, que tem lá como seus pilares a lealdade, a confiança, e, e servem na interpretação daquela relação jurídica como controle, como norma interpretativa, evitando abuso de direito, até mesmo para integrar aquela relação. Pronto. Partindo dessa premissa, o que foi, no meu ponto de vista, que ensejou a edição desse regime especial. A medida provisória 925, ela vem trazendo eminentemente normas de reembolso, que era o que de fato estava sendo discutido por conta da pandemia. O aeroporto fechou, o destino não está recebendo mais estrangeiros. Se for o voo nacional, houve uma redução da malha aérea. Isso tudo porque também a empresa aérea não contribuiu para isso. Então, para que você conseguisse, para que, na verdade, o sistema conseguisse absorver todas essas dificuldades, se criou uma norma específica de reembolso, dizendo que a empresa aérea não estaria obrigada a devolver no prazo, a fazer o reembolso no prazo da resolução. Né? Se criou lá uma norma daqueles 7 dias. Se criou lá uma norma especial, definindo que a partir do voo, a partir do não acontecimento do voo, ou a partir até da existência do consumidor, por situações específicas trazidas ali no contexto da medida provisória, a companhia terá 12 meses, né, para o ressarcimento. Ou então, o próprio consumidor terá 12 meses para escolher um novo destino, escolher a utilização do crédito. Olha a sua presidente falando com a gente aí. Né? Vanessa, presidente da Comissão de Juizados, presente aí. Hoje a gente está falando de direito material, dando uma folga de juizado. Então, se criou esse tertício de tempo de 12 meses para que houvesse esse reembolso, ou então para que o consumidor pudesse, de fato, exercer uma opção de voar novamente. Esse regime especial traz, acima de tudo, respeito às normas contratadas. Então, se você contratou com base em uma tarifa promocional, por exemplo, e que naquele momento não tinha direito ao reembolso, ele preserva essa questão do não direito ao reembolso, a não ser por óbvio que aquele voo fosse cancelado. Se o voo for cancelado, obviamente, a companhia aérea vai ter que devolver o valor. Mas se não houve cancelamento, se a companhia está lá dizendo, está aqui, o voo vai acontecer, e você não quer viajar por qualquer motivo, você está inseguro, você não quer ir ao destino por conta da pandemia, então a medida provisória te deu aí a oportunidade de você utilizar um crédito, né, por um período de até 12 meses a partir daquela data que você deveria voar e não voou. Você deveria viajar. Esse, para mim, é o ponto básico, é o ponto que houve mais inovação, foi essa flexibilização. Tá? Além disso, a nova lei, né, a lei a lei posterior à lei 14.010, que estabelece de fato esse regime especial, ela trata a respeito de direito do consumidor, basicamente um único artigo, né? Que ela excepcionaliza na regra do artigo 49. Todo mundo ficou com medo, né? dessa alteração, mas graças a Deus não foi das piores, né? Ela excepciona lá a regra do artigo 49 e ela dá um impacto, sim, no direito material quando ela vai flexibilizar lá a regra do Código Civil quando se fala de prescrição e decadência. Né? Aí é que é o impacto maior da lei, que ela fala que por exemplo, os prazos prescricionais estão impedidos ou suspensos até o dia 31 de outubro, até o dia 30 de outubro, se não me engano, 31 quê? Até o dia 30 de outubro. Sim. Ou seja, até lá, a violação a direito, você não precisa ficar preocupado com relação a prazos prescricionais. Por conta disso,
ela também fala que esse artigo ele se aplica à decadência, mas ela observa as ressalvas lá do próprio artigo 207 Sim. do Código Civil. É, Mas especificamente... teve até uma pergunta aqui sobre essa hum, questão do regime excepcional. Roberta fez uma pergunta aqui, minha amiga Roberta. É, Qual foi? Diga aí. em caso de alteração de passagem, o prazo de Hum. utilização continua sendo um ano a partir da data da compra ou seria a partir da data do voo, nesse caso, para remarcar, por exemplo? A medida provisória fala da data do voo, né? A Do horário do utilização do voo, né? crédito da data do voo. Entendi. Isso. Data do É, voo, é. não. Porque, por exemplo, se você comprou com muita antecedência, você pode comprar passagem com antecedência de um ano até. Se você entrar no site das operadoras, né? Mas eles geralmente liberam o calendário com um ano. Se for Sim. contar da Uhum. data da compra, você comprou muito antecipado, você fica prejudicado, Você porque a gente está num perde, né? cenário de É. incerteza ainda, né? Isso, Então, inclusive, todos os atos normativos do governo federal eles tomaram como base a instituição uhum, do, do caráter excepcional da própria pandemia, né? Que vai até isso. dezembro de 2020. Uhum, Então não é, poderia, ele não faria de fato, ele não uhum, anteciparia isso é, para a vigência, o prazo de utilização ser antecipado para antes de 2020. uhum. Entendeu? Uma outra questão que está envolvido aí nisso daí, nesse aspecto, mas é uma questão que até fora a pandemia acontece muito, é a discussão sobre a desistência do consumidor e essas tarifas promocionais. Aí a gente Sim, sim. entra naquele dilema de qual norma aplicar, né? Se a gente for lá para o Código Civil, no Hum, 740, parágrafo terceiro, tem dizendo lá que o passageiro ele pode desistir do contrato de transporte. Se a sim. gente for lá para 740 e parágrafos, ele diz que o sujeito ele pode desistir do contrato de transporte. E que, principalmente no parágrafo terceiro, ele diz: nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá o direito de reter até 5% da importância. Essa a título de multa compensatória. Esse dispositivo, ele termina sendo protetivo, né? Porque o 740 ele diz: olha, se o sujeito ele vai ter condições de comercializar a passagem, né, para outra Sim. pessoa, isso é muito observado na prática, né? Quando você lá como assessor, você tem visto alguns casos desses, eu vi alguns no juizado, por exemplo, que a pessoa às vezes com 2 meses de antecedência, por exemplo, pediu cancelamento e chegou, não teve nem reembolso, né? Não teve reembolso de nada, somente a taxa de embarque, porque era uma tarifa promocional. E as pessoas chegaram a juizar ações justamente com essa ideia do Código Civil, que você tem uma norma específica sobre o contrato de transporte para poder ser aplicada. Isso, eu vi também alguma jurisprudência desse sentido em âmbito de juizado, mas em sede de Hum, justiça comum não tem uhum. chegado muito até por conta do valor, né? Do valor, Então né? Uhum. isso tem se resolvido muito no âmbito do juizado. Do Eu não juizado. lembro hoje uma ação Uhum. recente que a gente tenha discutido Sobre isso, causa aérea, essa né? questão, essa questão de reembolso. Não, causa aérea a gente talvez até pegue, mas por um dano maior, Isso, sabe? isso. Pela questão do extravio de Entendi. uma bagagem mais cara, Isso, enfim. entendi. Mas, mas relativamente ao preço da passagem pela desistência, Uhum. termina não chegando, né? Uhum. Assim, Entendi. não lembro de um recente. Bom, Mas só pra gente finalizar, eu já passar uhum. Certo. pro próximo, para a próxima discussão. Em resumo, é que a medida provisória ela vai visar também o abuso do direito, tá? Uhum. É, o abuso do direito por parte também do consumidor, que obviamente tem Uhum. que respeitar e tem que entender que essa situação é excepcional. Muitas vezes as pessoas ficam, mas você não é pessoa de consumidor e você não tem que É. proteger. Sim, mas assim, a questão é uma situação excepcional, tá? Tudo bem que a Uhum. gente não pode utilizar de maneira nenhuma a teoria de imprevisão, o Código de Defesa do Consumidor ele veda de forma Uhum. absoluta
Isso, Uhum. você não precisa usar lá a figura da lesão, que é a parte inexperiente, enfim. Isso. Não estou falando do Código Civil aqui, estou falando Uhum. especificamente do CDC e que aplica as normas da boa-fé objetiva. Eu acho que nesse ponto, por aplicar a regra de boa-fé objetiva, ele coaduna muito bem com essa dilação de prazo para utilização e até mesmo para reembolso das Uhum. passagens, para poder equilibrar as relações, porque o CDC, o direito do consumidor, ele é pautado nisso. Ele é pautado no Uhum. equilíbrio e na harmonia das Isso. relações. Então, essas relações têm que ter que ser equilibradas. Você não pode desequilibrar também para o lado apenas do consumidor. Tá? Isso é É, verdade. entrando, como eu falei para vocês para você que a gente já tem alguns casos com relação a extravio de bagagem, queria que você falasse um Uhum. pouquinho dessa questão do extravio, né? Para a gente falar um pouco Pronto. depois do Tem muita tático. gente, tem muita gente que tem dúvida em relação ao extravio. Tem alguns clientes que procuram um escritório lá, às vezes falam, Marcos, eu tive um extravio de bagagem, mas depois acharam minha bagagem. Eu tive um caso que era uma freira, inclusive, esse caso até curioso. Era uma freira e ela foi para a África, para aquelas missões. E ela é de uma congregação, eu não sei nem até, posso até estar cometendo uma gafe aqui em relação ao termo religioso. Ela era de uma congregação, de uma vertente religiosa que ela não veste outra, é uma vestimenta normal, ela só usa hábito, né? Que é o nome da vestimenta lá, que era um hábito comprado, inclusive, diretamente com o Vaticano. Era um negócio todo especial, Sim. né? E ela super simples, pelo que eu vi a vertente dela, daquele pessoal que prega a simplicidade, etc. Imagine, ela viajou para a África, na ida teve a bagagem extraviada. Só foi achar essa bagagem 6 meses depois, e foi uma sorte ter achado. 6 meses depois. Essa figura ficou lá, teve que pegar as vestes de outras pessoas, vestes normais, comuns, e passou um perrengue danado, né? O que é que a resolução fala sobre extravio de bagagem? A gente tem uma distinção entre extravio temporário e definitivo, né? Sim. Nesse caso, Nesse dessa caso dela, para freira, considerar a gente, definitivo, né? a gente achou que era definitivo, né? A gente deu a sorte de achar que a gente deu a sorte de achar a bagagem depois. Pra você ter ideia, ela já tinha recebido a indenização, já tinha acabado o processo, porque a gente fez um acordo. Hum, Então, ela depois até ficou meio assim, por conta da índole dela, né? Falou, pô, mas a gente entrou com um sim. processo. Eu digo, mas isso foi uma reparação, etc. O dinheiro foi até para a congregação, não foi nem para a conta pessoal dela. Então, a gente tem essa distinção entre extravio definitivo e temporário. O que é que acontece? Qual é o dever do passageiro quando há extravio? Comunicar. Então, não dá para você ter um extravio e não comunicar. A gente precisa ter esse dever do passageiro cumprido. E a gente tem um prazo de apuração estabelecido pela resolução da ANAC. A resolução diz o seguinte: em voo doméstico, 7 dias. Em voos internacionais, 21 dias para apuração. Justamente levando em consideração a especificidade de cada tipo de transporte, né? E aí o que acontece? Ligado a essa ideia de extravio de bagagem, o temporário seria o quê? O sujeito perde a bagagem por alguns dias e depois recebe, e o definitivo seria não encontra mais a bagagem. Pasmem, isso é possível ainda no mundo de hoje, que tudo é rastreado, Freado. mas isso acontece ainda. A gente tem essas duas figuras. Me perguntam quais são as consequências, né? Quais são as consequências de um eventual extravio? No temporário, se o sujeito ele está viajando e não tem acesso à sua mala, ele pode adquirir os bens essenciais que estavam dentro da sua bagagem. É claro que vai ser observado o perfil de consumo da pessoa, né? Não, o sujeito não vai só porque perdeu a bagagem comprar o bem mais caro que tem na viagem, né? Mas o sujeito vai Sim, comprar bens compatíveis com a necessidade do extravio, bens que ele já tinha e precisava usar, afinal ele não vai adivinhar que a bagagem dele vai voltar, né? isso. Então, ele teria direito a essa reparação em relação ao dano material, né? Em relação ao que efetivamente perdeu na bagagem e
perdeu na bagagem, não. O que ele ficou sem usar e teve que comprar. Então, aí Sim. depois de uns dias, ele recebe essa bagagem. No definitivo, é diferente. No definitivo, o sujeito perde completamente a bagagem. E aí a gente volta para um ponto que a gente abordou anteriormente. A importância da declaração de bagagem. Então, se você está levando uma bagagem que tem valor, que tem algum objeto de valor, principalmente a bagagem de porão, é importante que, se ela A gente for declara. acima de 1.100 direitos especiais de saque, que você declare. Para você ter como se fosse um documento que lhe resguarde em relação aos bens, porque eles são conferidos pelo agente lá da transportadora. Então, em relação ao definitivo, a gente tem a reparação material do que foi perdido, né? E uma eventual indenização por danos morais. Isso é arbitrado, geralmente, levando em consideração as circunstâncias da viagem, o propósito, o tempo, né? O que é que se fez. E aí, para a galera do juridiqueio, né? O pessoal fala, mas dano material tem que ser provado, né? O dano emergente, né? Você precisa ter as notas fiscais todas das roupas, dos sapatos, as mulheres aí que viajam com 300 sapatos, né? Dos casacos, de tudo que você levou. É muito difícil hoje em dia a gente ter nota de tudo, né? Sim. Jurisprudencialmente, a gente tinha antigamente, né? Até na época que eu era estagiário, eu fiquei um tempo na turma Ecossol de extensão, tinha um entendimento dizendo: o sujeito não tem nota, o sujeito não tem direito a dano material, o sujeito tem direito apenas a dano moral. Aí, graças a Deus, depois de um tempo, o pessoal começou a refletir. Pessoal, sumiu uma bagagem de uma pessoa que está indo para uma viagem, E não tiver 30 nota de dias, nada, não recebe o nada. sujeito não tem nota de nada, não vai receber nada, nem o valor da bagagem, da própria mala, né? E aí, graças a Deus, a gente teve uma evolução de entendimento em relação a isso. Primeiro, a gente teve uma evolução no meio processual. O que se aplica hoje em dia, né, inicialmente falando, era o que a gente chama de teoria da redução do módulo da prova. É meio que distribuindo a carga do ônus em relação às partes, verificando o quê? A verossimilhança, verificando a própria capacidade probatória de ambas as partes. Sim. Então, isso era muito avaliado em relação ao sujeito e a finalidade da viagem e o tempo. Então, se você vai para o exterior, por exemplo, num tempo frio, em um local frio, se você declarar que na sua bagagem tinham 2, 3 casacos e você demonstra que tem uma profissão rentável, etc., é muito plausível de você reivindicar a reparação de um casaco de marca, né, que você eventualmente estava na sua mala. Então, Sim. hoje em dia, graças a Deus, a gente teve essa modificação. E a gente, hoje em dia, com essa mudança de entendimento, a gente teve até a edição do enunciado lá da turma de uniformização, no sentido de que deve-se observar o valor da indenização poderá ser fixado com base em outras provas, não necessariamente na nota fiscal. Pode ser, por exemplo, eventualmente numa prova testemunhal ou na mera verossimilhança das alegações do sujeito reivindicar alguma coisa compatível com a finalidade da viagem ou destino. Isso. Bom, em relação ao extravio de bagagem, eu acho que é basicamente isso. Tem uma outra questão envolvendo isso que aconteceu muito aqui na Bahia, que era a questão dos danos à bagagem ou furto em bagagem. Isso é basicamente tratado. Se foi dano à bagagem, a própria mala, é reparado pela própria fornecedora, muitas vezes. Se ela não consegue reparar, geralmente indeniza. Se a indenização não for suficiente, você pode reivindicar o excesso judicialmente e eventual reparação extrapatrimonial, se for o caso. Em relação ao furto de bagagem, não sei se você lembra, teve um período que tinham quadrilhas, né, nos aeroportos. Tinha quadrilha no aeroporto, isso. Que faziam o que o pessoal chamava informalmente da cesárea, né? O pessoal abria, pegava o que dava e às vezes pegavam coisas curiosas, pegavam sabonete, maquiagem, umas coisas que não tinham nem tanto valor do que outras. Isso também pode reivindicar uma indenização com base também nessa teoria da redução do módulo da prova, porque às vezes você não tem a prova efetiva da nota fiscal, né? Sim. Uhum. Bom, para a gente prosseguir, você também, para ter uma relação com o que a gente falou,
eu queria saber de você sobre o transporte internacional. Teve uma mudança relativamente recente sobre É, isso, né? antes disso, eu só responder a Roberta aqui, que ela disse que tinha uma dúvida sobre a medida provisória, se ela vai dar somente para passagens compradas antes da pandemia. Não, na verdade, ela é válida para voos a partir Uhum. dela, né? A partir da pandemia. Sim, sim. E não, é o que Júnior falou. Assim, eu não consigo chamar de Hum. marcas, para mim é Júnior, velho. É o que ele falou. Assim, tem vezes que você comprou passagem há muito tempo atrás. Então não é pela data da Isso. compra, não. É pela data efetiva da Do viagem. voo. Beleza. Pois bem, com relação ao transporte aéreo internacional, a gente tem, no meu ponto de vista, um grande problema, né, com Grande relação a problema. isso. Né? O STF ele resolveu validar a aplicação e a utilização de dois instrumentos internacionais, a Convenção de Varsóvia e o Pacto de Montreal, e que eles tarifam os danos a respeito do extravio de bagagem. Eles fixam limite de dano. No próprio Isso. texto lá do Pacto da Convenção, ele diz valores específicos para cada extravio. Assim, se você, porventura, se utilizou do expediente de declarar, você fica, você fica salvo, digamos assim. Mas se não houve a declaração do que você está levando e dos bens, isso é um grande problema, porque em viagem internacional as pessoas compram fora e ninguém termina Uhum. declarando, né? O que de fato está levando ou está trazendo das viagens. Isso. Então, por meio do recurso extraordinário, o tema, salvo engano, o tema 210, né, Uhum. de repercussão geral, o STF decidiu que o Pacto de Montreal e a Convenção de Varsóvia afastam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto àquele princípio da efetiva reparação que é trazido lá no artigo 6º, inciso 6º, como direito básico do consumidor. Isso. É direito básico do consumidor ser efetivamente reparado, ou seja, você É. deve buscar a todo momento utilizar todo e qualquer meio de prova possível para que você consiga efetivamente reparar e de forma integral o Uhum. prejuízo, inclusive com medidas preventivas. Uhum. O que é que essa resolução faz? Afasta a aplicação. Isso é questão recorrente de concurso público. Me É, lembro né? me lembro que saiu na prova da OAB, inclusive Foi. antes do julgamento do recurso extraordinário, antes do julgamento do Aham. tema. Na verdade, a OAB já cobrou isso. E isso, para mim, é um precedente para o mal. Isso. Né? É. A gente teve Até com porque essa. até porque a Constituição ela traz, né, o direito do consumidor como garantia fundamental. Isso. Então, por mais que você tenha acolhido esses instrumentos Uhum. internacionais no âmbito da Constituição, por mais que o Brasil tenha sido signatário, enfim, você está alterando o entendimento de uma garantia fundamental. Então, isso para mim foi um grande Sacrificando, né? retrocesso. Isso para mim foi um grande retrocesso para o Uhum. direito do consumidor, que não tem nada a ver com a pandemia, isso já vem Isso. antes, mas é uma situação É, consolidada e que não tem como a gente fugir dela. é. Pelo menos o que não ficou tão ruim, né, Dan, foi a questão da interpretação que foi dada restritivamente, né? Graças a Deus. Que o Porque que é não só dano está na material, né? convenção O é dano moral está isso. afastado. Você Graças a consegue ainda Deus. E reparar. outras situações tanto, né? Que a gente tem, às vezes, um descumprimento de oferta, que não seja atraso ou cancelamento de voo, ou nem extravio de Isso. bagagem, que são as coisas mais regulamentadas pelo pacto e pela convenção. Uhum. Se forem outras questões outras, aí porque a gente pensa em transporte aéreo, a gente só pensa nisso, né? Cancelamento, atraso, É, extravio. Mas tem tantas isso. questões, por exemplo, eu já tive pessoas que relataram de ter uma viagem, por exemplo, de 8 horas e não ter direito à refeição, e os outros passageiros terem. Outras Sim, questões que às vezes no dia a dia a gente nem imagina. Alguns absurdos, né? Que às vezes sim, acontecem na sim. prática. Uma outra questão que eu também. A gente já está chegando aqui para o Já tá isso que eu finalzinho. tô olhando aqui, tô olhando Tô aqui o aqui. tempo, a gente tá Uma apertando outra já. questão que eu até esperei a gente tratar sobre essa questão do transporte internacional é que uma posição interessante da jurisprudência é de, mesmo nos transportes internacionais, aplicar a resolução da ANAC. Não só aplicar Sim, para doméstico.
em relação a esse destaque foi bom. E também o que eu tenho percebido, principalmente nas causas lá do juizado, é se você, por exemplo, compra uma passagem aérea dentro de um país que não seja o Brasil, um voo doméstico estrangeiro, por exemplo, você vai dos Estados Unidos, de Miami a Nova York. Se você tem um problema e essa empresa tem sede no Brasil, eu vejo na jurisprudência muita aplicação das garantias do direito brasileiro, Sim. independente da prestação do serviço ter sido feita só dentro de outro país. Então, esse eu acho que é um dos destaques que a gente tinha que tratar aqui, porque muita gente às vezes não sabe, às vezes acha que por conta de ser em outro lugar, não teria essa responsabilidade em sede de direito do consumidor. Sim. Para a gente Eu acho que a fechar, gente eu tá, queria ali. eu acho que a gente tá sem tempo, né? Acho que a gente já tem que Tá caminhar um já. pouco sem tempo. Não tiveram, quer dizer, Roberta fez algumas perguntas aqui, deixa eu ver se tem mais alguma para ser respondida. Acho que não. Queria cumprimentar a todos, passar a palavra para Danilo, para ele fazer as considerações finais dele, para a gente poder encerrar. A gente tem mais uns 4 minutinhos aí, dá para você concluir aí, amigo. Pronto, velho, obrigado, né? Agradecer a você pela parceria, pelo convite, né, que foi muito bom e vamos fazer mais, né? Vamos bater um Com papo aí, certeza, tentar unir com nossa certeza, questão dos juizados com com o direito certeza, com material certeza. e fazer outras lives e outros bate-bolas, que é o que aproxima a gente, né, dos Pronto, alunos. A gente que com está em sala de certeza. aula diariamente, a Isso. gente vê a reação do pessoal e a gente poder conversar, poder bater papo, é sempre muito bom e estou sempre à disposição. Beleza, E dizer que você é um grande beleza. amigo, um abraço para você, um abração para Marcela, e eu juro que eu não vou comentar os apelidos que ela te dava na época que vocês eram estagiários, tá? É, tipo, Eu vou deixar isso para quem for assistir a próxima live, eu quem vou sabe, fixar o né? título, com os apelidos, tá? Na próxima você me convida, aí você fixa o título. Eu queria lhe agradecer também, meu irmão. Eu queria agradecer ao pessoal que participou aí. Espero que tenha ficado esclarecidas algumas posições. A gente tentou usar não tanto o juridiquês, né, para que as pessoas compreendam. Tem uma galera não jurídica aí que participou. Então, é sempre bom estar contigo. Muita coisa de direito do consumidor, por exemplo, no início eu aprendi com você, apesar de você não ser É, professor daquela época, né? Mas naquela época tinha o boom das liminares, né? De revisionais, muito, de contrato de muito, muito. financiamento, e a gente analisava 30 liminares por dia, era uma confusão. Mas essa paixão por direito do consumidor começou desde lá, na época de estágio voluntário, muito por sua capacidade de ter paciência, de transmitir as coisas para a gente como estagiários. Muito obrigado, meu Sim, amigo. mano. Assim, mandar um abraço pro responsável por isso tudo, por essa relação nossa, que é Com Márcio, né? Um amigo, certeza, com né, que certeza. foi mais Amigo, do que o chefe, irmão, é um amigo, isso, é grande um amigo em amigo, comum, tá? com certeza. Valeu, meu amigo, um abração. Valeu, velho. Um abração. Fica Pessoal, a com live Deus, vai tá? ficar salva aí, eu vou disponibilizar no IGTV, no YouTube. Quem chegou no meio pode assistir o inteiro teor. Um abração, se cuidem, até mais. Tchau, tchau, velho. Tchau, tchau.